Eu sei, tu já tá cansado de tanta labuta e não vê a hora de se aposentar e parar de trabalhar, né? Esse momento tão desejado de colocar as pernas para cima e descansar é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas muitas pessoas pensam que isso só é possível depois de trabalhar por 20, 30 anos e se der a sorte de conseguir se aposentar pelo INSS. Mas a boa notícia é que essa não é a única opção, porque você pode parar de trabalhar e viver de renda através dos investimentos. Eu mesma já comecei o meu plano de aposentadoria. Todo mês recebo uma boa renda de dividendos e é exatamente isso que vou te ensinar nesse vídeo. Eu vou te mostrar quanto você precisa investir para poder parar de trabalhar e viver dos investimentos e como você pode fazer isso através de apenas 2 investimentos. Então, já vamos aqui para a planilha, que inclusive no final eu vou te ensinar como você pode baixar ela e simular aí de acordo com a sua realidade. Mas antes, se você quer aprender a ganhar 2, 3, 5 mil reais de dividendos mensais utilizando a minha estratégia pessoal, eu preparei uma aula completa te ensinando passo a passo. Se você quiser receber o seu acesso gratuito, é só me mandar um oi aqui no WhatsApp que eu te libero por lá. Então aqui, basicamente, você vai preencher com apenas 2 informações, que inclusive é a célula que está destacada aqui na cor cinza. A primeira informação que tu vai colocar é o custo de vida, quanto tu gasta todos os meses para viver. Inclusive, essa informação é super importante para a gente chegar aqui a um valor mais real do quanto você precisa investir. Muita gente acaba confundindo viver de renda com liberdade financeira, mas são coisas diferentes. Liberdade financeira, pelo menos na minha concepção, é você poder comprar o que quiser sem mesmo olhar o preço. Agora, viver de renda é muito simples, é conseguir viver com a renda que os investimentos estão te gerando. Então você vai ver aqui que você precisa de bem menos dinheiro do que você imaginava para se aposentar com os investimentos. Esquece aquela ideia do milhão. A gente vai focar aqui apenas no seu custo de vida. Para muita gente, o custo de vida vai ser igual ao salário, mas no melhor dos cenários, você deve gastar um pouco menos do que você ganha. Inclusive, me conta aqui embaixo quanto está o seu custo de vida atual. Mas vamos lá, vou colocar aqui de acordo com o meu exemplo pessoal, tá? Então hoje, atualmente, eu gasto em média 3 mil reais para viver. É isso que eu preciso para pagar todas as minhas contas em dias. Aí a próxima informação que a gente vai precisar colocar também é em relação à rentabilidade. E a rentabilidade, ela depende, tá, de cada investidor. Tem pessoas que vão conseguir maiores rentabilidades, tem pessoas que vai conseguir ficar ali muito próximo da média, mas um parâmetro que você pode utilizar é a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. No dia em que estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 14,25%, o que realmente é bem alto, porém a gente sabe que ela não deve se manter assim para sempre. Então, se a gente colocar aqui 14,25, automaticamente a planilha já calcula aqui para você quanto você precisa ter investido. E perceba que não é um valor tão alto se comparado à renda mensal que você vai ter. Porém, o que eu recomendo é que você utilize uma taxa um pouco mais realista, já que a taxa Selic está elevada nesse momento, mas ela não deve se manter assim para sempre. Então, uma taxa média que tranquilamente você vai conseguir sustentar por vários anos seria mais ou menos 10%. Então, é isso que eu vou colocar aqui e perceba que o valor sobe um pouquinho. Quanto maior a rentabilidade que você conseguir, menos dinheiro você vai precisar investir. E aqui, automaticamente, a planilha já calcula para você. Então, a fórmula é bem simples, né? Basicamente, você vai dividir o seu custo de vida pela rentabilidade que você consegue nos investimentos. No caso aqui, a gente tem que considerar o custo de vida anual, por isso que eu multipliquei por 12, e a rentabilidade também já está aqui ao ano. Então, eu vou deixar o link da planilha aqui embaixo, e é gratuito, tá? Você pode pegar ela e simular quantas vezes você quiser, de acordo com o cenário que for mais ideal para você. No caso aqui, eu dei o meu exemplo de 3 mil reais, é o que eu preciso hoje para viver no mês. Porém, se você é uma pessoa que precisa de um pouco menos, põe aqui, sei lá, Raíssa, eu preciso de apenas 2.700 reais. Beleza, o valor já cai um pouquinho. E, Raíssa, eu acho que eu consigo 12% de rentabilidade ao ano. O valor já é ainda menor. Ou, sei lá, você gasta um pouco mais e tem uma família maior, precisa aí de 5 mil reais para se aposentar. Então, coloca aqui que automaticamente a planilha também já vai calcular para você. Então, tem gente que vai precisar ali de 5, 8, 10 mil reais para viver de renda, mas para outras pessoas, 2 mil reais, 3 mil, 2,5 já será o suficiente. Vai depender muito do seu padrão de vida. E, obviamente, quanto mais baixo esse padrão, mais rápido você vai conseguir chegar
chegar nesse momento de viver de renda. E viver de renda, como eu te falei, é ter uma quantidade de dinheiro vindo dos investimentos todos os meses que te proporciona ali uma qualidade de vida ideal. Não necessariamente, ao receber aquele valor, você vai parar de trabalhar. Às vezes, a pessoa nem tem o desejo de parar de trabalhar. Ela apenas está exausta do trabalho que ela tem hoje, da rotina exausta que ela leva. Ela quer uma renda mensal garantida para ela poder, por exemplo, empreender, abrir um negócio próprio, enfim, fazer o que gosta e sair das amarras do CLT. Pelo menos esse é o grande objetivo da maioria das pessoas. Então, coloca aí na planilha o quanto tu precisa de dinheiro todos os meses para viver e automaticamente ela vai te dizer o valor que você precisa investir. A gente já vai aqui na planilha ver as duas opções de investimentos que você precisa fazer para gerar essa renda, mas antes, vale pontuar aqui, porque eu sei que muita gente vai dizer que é muito dinheiro ou que nunca vai conseguir. Só que o nosso foco, a nossa meta, deve ser em ficar livre de uma conta por vez. Você não precisa atingir todo aquele valor já na primeira. A ideia é que você vá indo aos poucos até atingir aquele resultado. Então, no começo, os dividendos vão ser pouquinhos mesmo. Vai ser suficiente ali para pagar uma conta de luz, uma internet, conta de telefone. Depois, conforme o seu patrimônio for aumentando, vai ser suficiente para pagar um aluguel, para pagar um boleto de cartão, até chegar ao ponto de finalmente custear toda a sua qualidade de vida. Então, vai aos poucos, começa ali devagar e, além disso, é muito importante que você vá reinvestindo os dividendos enquanto você não chega na fase de viver de renda. Enquanto você estiver na fase de acumulação, é muito importante que todos os dividendos você compre novas cotas para conseguir acumular ali um valor ainda maior e de forma mais rápida. Então, fazer isso aqui vai te ajudar, porém, se você ganha muito pouco, realmente não tem outra opção. Você precisa ganhar mais. Você vai precisar ali, talvez, fazer uma renda extra. E de verdade, hoje em dia, se você tem saúde, você não pode dar desculpas de que não consegue ou que não tem como. Daria para dar aqui uns 50 exemplos de renda extra, porém, é aquilo, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, toma a tua decisão aí, se você vai continuar dando desculpas ou se realmente está disposto a correr atrás do resultado. Mas agora volta aqui na planilha, porque o próximo investimento que a gente vai fazer é aqui nessa página 2. Antes, eu vou só atualizar aqui, né, deixar o valor lá para o meu custo de vida, então eu vou colocar R$ 3.000, vou deixar uma rentabilidade um pouco mais conservadora, de 10%. Então aqui nessa próxima planilha, nessa próxima guia, a gente vai ver quanto esse patrimônio vai me gerar de renda mensal. E para isso, para gerar essa renda, eu selecionei aqui 4 fundos imobiliários, que na minha opinião é um excelente investimento previdenciário para te gerar essa renda mensal com constância. Então, o primeiro fundo que eu peguei aqui para gente é o MXRF11, aqui no site do Investidor 10. A gente consegue ver a cotação, que no dia de hoje está girando aqui próximo de R$ 9. Então, realmente, com muito pouco, você já consegue iniciar. Você não precisa juntar muito dinheiro para começar. Aquele valor que a planilha informa é o valor total, é o valor meta que a gente vai perseguir. Porém, a gente vai começar aos poucos e conforme o passar do tempo, a gente vai progredir. Então, aqui R$ 9 já dá para começar. O dividend yield, que é o retorno, né, que ele entregou nos últimos 12 meses, está aqui próximo de 13%. E se a gente desce aqui um pouquinho, né, na parte de distribuição dos últimos meses, a gente vai pegar aqui o dividend yield do último mês, que é para a gente conseguir fazer a simulação. Então, no caso aqui está em 99%, 0,99, né, vou colocar aqui, e automaticamente ela já dividiu aqui para a gente, ó, o valor total pela quantidade de fundos. Então, eu considerei aqui 4 fundos, já vou te mostrar cada um deles. E se a gente divide o patrimônio pela quantidade de fundos, o ideal seria ter aqui próximo de R$ 90 mil em cada um desses fundos. No caso, o MXRF11 iria nos gerar aqui uma renda de 891. O segundo fundo aqui que eu separei para gente é outro fundo também de papel, que é o KNSC11, e também tem a sua cota girando na base dos R$ 10. Ele entregou um yield no último mês de 1,04, que é um yield bem interessante, e R$ 90 mil investidos nos gerariam aqui uma renda de R$ 936. Agora, no terceiro fundo, eu selecionei um de tijolo, para a gente ter uma carteira um pouco mais equilibrada. Então, peguei aqui o GARI 11, que entregou um yield mensal de 0,98 e R$ 90 mil investidos gerariam uma renda de R$ 882. Por fim, o terceiro fundo que eu separei também para complementar aqui a nossa carteira e ficar bem equilibrada, né? Então, 4 fundos, sendo 2 de tijolos e 2 de papel. Dentro de tijolo, peguei
um de logística e um de shopping, que é o XPML11, inclusive o único fundo entre os quatro que é base 100, e ele entregou um yield no último mês de 0,93 e investindo R$ 90.000, você teria uma renda de 837. Então, somando aqui essa renda mensal dos quatro fundos, a gente chegaria aqui a uma renda total de R$ 3.546. E para gerar essa renda, a gente precisaria ter esse patrimônio aqui, um valor investido de 360 mil, que eu considerei dividir de forma igual entre esses quatro fundos. Então, perceba que a renda inicial que a gente gostaria é de R$ 3.000, porém, eu considerei uma rentabilidade de 10%. Então, a gente precisaria aqui juntar 360 mil. Mas como essa carteira aqui de fundos imobiliários que eu montei apenas a título de exemplo com esses quatro fundos, perceba que a nossa rentabilidade está praticamente aqui muito próxima de 12% ao ano, já que o yield mensal está muito próximo de 1%. Então, por isso que a nossa renda foi ainda maior do que o que era previsto ali, com a rentabilidade um pouquinho menor. Então, se você quer viver de renda, na minha opinião, os fundos imobiliários são excelentes ativos para te gerar uma renda mensal, principalmente pensando que no Brasil temos a cultura de pagar nossas contas mês a mês. Então, ter um investimento que te paga todo mês com muita constância, isso vai ser bem importante na hora de você se aposentar, na hora de você viver de renda. E os fundos imobiliários têm essa característica bem importante, justamente quando a gente pensa aí em uma carteira previdenciária, em viver de renda. Obviamente, né, que seria interessante também colocar outros ativos geradores de renda, como ações, por exemplo, mas a ideia aqui foi te mostrar como você pode fazer isso de uma forma mais simples. Inclusive, o segundo investimento que eu separei aqui pra gente é um CDB de liquidez diária que vai render ali pelo menos 100% do CDI. Então, de forma mais simples, aqui a gente está falando de uma caixinha do Nubank, de um pouquinho do Banco Inter ou um CDB de qualquer bancão, como o Bradesco, Itaú, enfim. A ideia desse segundo investimento é ser um caixa que vai nos proteger ali diante de algum momento inesperado que acontecer na nossa vida. Estou falando então da reserva de emergência. É esse investimento que a gente vai utilizar para construir a nossa reserva. O primeiro investimento tem como característica nos pagar uma renda mensal, pensando na aposentadoria, obviamente. Porém, a nossa vida é passiva de imprevistos. Então, a gente precisa ter uma reservinha ali para quando acontecer alguma emergência. Mas agora me conta aqui se você já tem a sua reserva de emergência e se você já investe em fundos imobiliários. Me conta aqui que eu quero saber. E se tu tem conta no Banco Inter, dá só uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu te ensinei na prática como fazer os melhores investimentos. Sem mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.